Boa noite, boa tarde, bom dia, não importa o horário que você esteja, o que importa é que temos conhecimento. Hoje irei abordar sobre William Benson. Eu vou abordar justamente a biografia, as contribuições dele e também vou atribuir as autorias dele. Tudo bem assim? Então vamos à aula. Quem foi ele? Ele foi, sim, geneticista. Ao contrário de Thomas, sem esse aspas, ele foi sim geneticista. Por quê? Ele que trouxe a genética. Que spoiler! Ele foi o primeiro pai da genética, além de ser o primeiro pai da genética, além de ser o professor biólogo sensacional. Vamos pegar o seu começo, que foi lá na Inglaterra. E o garoto, desde o começo da sua carreira científica, queria abordar problematizações da genética, nas heranças genéticas. E ele, como podemos dizer, foi ele que trouxe a genética ao mundo. Foi ele que ajudou Mendel. Em 1905, ele implementou o termo genética na biologia. Ou seja, foi ele o criador da genética. Por que esse entre aspas? Porque Mendel veio antes dele. Tanto que ele perdeu essa alcunha de pai da genética para Mendel. Por quê? Por conta que houve a divulgação dos estudos de Mendel. Mas isso foi ruim para William Benson? Claro que não, cara. Foi ele que trouxe o conhecimento de Mendel. Foi ele que divulgou na Inglaterra esses conhecimentos. Ele que favoreceu Mendel. Graças a ele, Mendel foi reconhecido. Ele trouxe o mendelismo, para vocês verem, que era um conjunto de princípios relacionados à genética, da genética clássica. Foi o que Mendel trabalhou. Ou seja, o cara ajudou muito o nome de Mendel. Tanto que eu acho que ele queria perder essa alcunha de pai da genética para Mendel. Concordam? Eu trouxe outras coisas que ele nos ajudou. Os termos da genética, os conceitos. A gente vai voltar para a primeira aula. Calma, meu amigo. Nós vamos falar sobre os termos que ele criou, que ele trouxe. O termo homozigoto. É chamado homozigoto ou pura, linhagem pura, porque assim, entre aspas, para mim não existe linhagem totalmente pura. Você pode vir com pedra, jogar chumbo em cima da minha cabeça, não existe. Por quê? Depois a gente conversa se você tiver uma opinião contra mim. Mas é por conta que, querendo ou não, vai ter algum traço genético que vai pertencer a outra espécie ou a outro indivíduo. Não vai ter um 100% da mãe, não vai ter um 100% do pai. Ambos vão deixar alguma coisa dentro do filhote. Mas tu quer um exemplo? O Nelore. Você vai ver essa imagem abaixo. Temos uma bezerra Nelore e seu filhote não vi. Veja a aparência de ambos. Veja quão são iguais. Veja que riqueza genética. Ou seja, os puros ou homozigotos são aqueles que os alelos são iguais e que possuem apenas um tipo de gameto. Mas, contrapartida, eu trago o termo heterozigoto ou híbridos. Por quê? É aquela mistura de alelos diferentes para cá, para lá, vários tipos de gameta. É uma união de várias espécies, um mestiço, popularmente conhecido. Temos também nisso, vem o Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, e assim sucessivamente com a letra dos alfabetos. Nisso, temos como exemplo o caramelo, o cachorro caramelo, popularmente conhecido no Brasil. Ele tem muita variação genética, ele tem muitas raças genéticas no seu código genético. Tanto que eu trago uma curiosidade. Vocês sabiam que o caramelo ele tem uma taxa de vida muito alta? Por quê? Misturas de imunidade, de taxas de vida de outras espécies, de outras raças. Ou seja, o cachorro caramelo está nos nossos corações. E ele trouxe também os alelomorfos, ou então popularmente conhecido como alelos, que são alternativas de genes, são formas alternativas de genes. Eles trabalham nos cromossomos, que foi inventado por quem? Justamente Thomas Morgan. E também ele trouxe outras contribuições, como o termo epistático. É denominado epistático o gene que inibe o hipostático. Azão, azinho, bezão, bezinho. Entendesse? Isso se chama epistasia. Você querendo, você procura mais. Ou até posso trazer uma aula sobre. Deixe nos comentários se você quer. Ele também trouxe
Ele foi o primeiro professor de genética na Universidade de Cambridge. Que coisa, não? Ele começou como aluno e agora terminou como professor de genética. Ele realmente merece uma salva de palmas. E também ele foi o primeiro a usar o termo genética. Por quê? Ele que criou o termo genética para começo de conversa, justamente para descrever os estudos das variações da hereditariedade. Eu peço perdão que, infelizmente, como no vídeo passado, as letras estão meio trocadas, fica difícil de ler. Veja a minha explicação que fica melhor. E foi até bom citar. Vou deixar aqui no card. Não sei qual lado fica, vou fazer assim. Vou deixar no card aqui o vídeo que eu abordei de Thomas Hunt Morgan. E nisso eu trouxe algumas autorias desse mero camarada. A evolução do pensamento moderno, os métodos de escopo da genética, e esse eu vou abordar agora. Os princípios da hereditariedade de Mendel, uma defesa. Nesse livro, ele defendia com unhas e dentes os princípios de Mendel, as teorias que Mendel trazia. Ou seja, o cara foi muito camarada com Mendel. Ele ajudou muito Mendel. E eu trouxe uma citação para terminar esse vídeo. A memória é um mistério tão profundo quanto qualquer outro que até mesmo a psicologia possa propor. Um tapa na cara de Freud, não é verdade? E disso finaliza esse vídeo. Peço perdão se eu errei alguma parte. Corrija aqui nos comentários e a gente vai se conversando, vai se entendendo, tá certo? Deixe aqui nos comentários sugestões de vídeo para eu poder trazer para vocês. Meu planejamento é trazer vídeos futuramente de outros geneticistas. Fique atento ao canal. Um meu obrigado a todos e até mais.